ex-deputado federal, ex-ministro da Casa Civil e, acima de tudo, um cineclubista de carteirinha. Eu tenho o prazer de receber hoje, no seu contexto Rio Claro, Zé Dirceu. Bom dia, Zé Dirceu. Bom dia, João Batista. Prazer revê-lo, né? Há quanto tempo, né, companheiro? Há quanto tempo? Ô Zé, é o seguinte, como você sabe que a minha luta de 40 anos é pela cultura e pelo cinema brasileiro, eu queria fazer uma pergunta que há muito tempo eu queria fazer para você. Primeiro, qual que é a importância do cineclubismo na vida do Zé Dirceu? A segunda, foi um erro recuar no projeto Ancinave? E a terceira, continua muito tímido o apoio do governo federal à rádio e TV comunitária no Brasil? Meu amigo João Batista Pimentel, você sabe que quando eu entrei na faculdade em 65, na PUC aqui em São Paulo, era plena ditadura militar. E estava proibido, o centro acadêmico estava fechado, a associação atlética, e havia muita repressão. A primeira luta nossa foi pelo Cineclube. José Ilso Sabá, que foi assassinado pela ditadura depois, nós fizemos um documentário, eu e ele, e começamos a lutar para ter feira de livro. E depois começamos a lutar pelo teatro, que acabou surgindo o Tuca, que hoje é um teatro de renome. Aliás, ganhou o prêmio internacional com Morte e Vida Severina, lá na França. Então, a luta nossa pela liberdade era fundamentalmente É, a luta pela liberdade de criação, a liberdade de cultura. E o cinema brasileiro, é a minha geração de 68, é a geração do cinema novo, da música popular, dos festivais de música popular, da Jovem Guarda, dos Beatles depois. É a geração da revolução literária, das artes plásticas, que só não se transformou numa segunda semana da arte moderna, como em 22, por causa do AI-5, dia 13 de dezembro de 68, que interrompeu uma grande revolução cultural, porque a geração de 68 lutava só contra a ditadura por causa da supressão total das liberdades políticas e civis. Vamos lembrar que não havia eleição para presidente, governador, prefeito, o Congresso, o Parlamento, a Assembleia Legislativa, a Câmara não tinha iniciativa em matéria orçamentária, portanto, não havia liberdade política, não havia repressão, os sindicatos foram reprimidos, a censura era uma realidade, a censura à música, ao teatro, ao cinema, à literatura, mas resistimos e vencemos a ditadura. Vencemos a ditadura. E realmente, o nosso governo ainda deve muito às TVs comunitárias e ao audiovisual, ao cinema, à cultura brasileira. Mas nós revertemos a destruição que o Jair Bolsonaro vinha fazendo, que inclusive era também a tentativa de implantar uma ditadura no país. E estamos fazendo essa batalha agora pelo audiovisual, com o streaming, com as big techs, com os grandes grupos econômicos norte-americanos porque querem dominar o mercado brasileiro. A defesa do cinema nacional, a defesa do financiamento, das legislações que nós temos que possibilitam o financiamento da cultura, não só das empresas estatais, mas do próprio governo e dos fundos de audiovisual que nós temos, como a Lei Rouanet, é uma luta constante. Agora mesmo nós fizemos de tudo no Congresso, mas a direita, que tem maioria no Congresso, impediu e impossibilitou o governo de fazer uma legislação à altura da importância da cultura e do cinema, para falar do cinema, mas também do teatro, das artes plásticas, do artesanato, da cultura popular, da música, da literatura brasileira. Então, é um enfrentamento. Às vezes o governo não consegue, na Câmara e no Senado, aprovar as medidas que quer. A ministra da Cultura, os artistas os intelectuais, nós todos nos empenhamos muito. A bancada do PT, dos partidos aliados, PDT, PSB, PSOL, Rede, PV, PCdoB, nós travamos uma batalha imensa com alguns aliados dentro de alguns partidos de direita, mas a imensa maioria está muito atrelada aos interesses dos Estados Unidos, das big techs, das grandes empresas de audiovisual, de streaming norte-americana. Aliás, a Europa tem dado exemplos como se deve defender a cultura, né?
Pois é, ô Zé, eu há muito tempo eu tenho dito que a questão da cultura e do audiovisual tem que ser política de Estado, já que o império tem essa área como política de Estado e usa a política do audiovisual, da cultura, para fazer uma invasão silenciosa pelos países, vendendo sua cultura, enfim. Ô Zé, o que que nós podemos esperar do Zé Dirceu na Câmara dos Deputados, que a gente vai contar com o Zé Dirceu na Câmara dos Deputados no próximo ano? Você que é pré-candidato agora à Câmara, o que que a cultura e o cinema pode contar? Pode continuar contando com o Zé lá ou não? Veja bem, pode contar comigo, até porque eu tenho uma ligação. Eu comecei a contar aqui a minha geração, o Cineclube, que eu e o Zé aliás, fizemos um documentário, iniciamos. Eu tive uma relação muito profunda com o teatro também, com a Oscar Varga, com a Cida Beck, muito profunda com o teatro de arena, e depois com o cinema novo também. Aliás, sou amigo até hoje do Luiz Carlos Barreto, da Lucy, da família Barreto. Fui amigo do Joaquim Pedro de Andrade, dos grandes cineastas. Tenho uma relação muito presente com meu amigo Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura nosso, do Gilberto Gil, que é meu amigo pessoal também, com a Flora e o Gil. Temos discutido, trabalhado, tenho estado ao lado. Mas eu, como sou um político, já fui deputado estadual constituinte, fui deputado à Câmara 3 vezes, fui ministro de Estado. Meu foco para São Paulo é defender São Paulo em primeiro lugar. Você sabe que precisamos de uma reforma política, porque São Paulo devia ter 111 deputados, tem 70. Concordo plenamente. E precisamos de fidelidade partidária, voto distrital misto, cláusula de barreira. E a minha grande bandeira é a educação. A educação científico-tecnológica, o ensino médico, com pé de meia, integral, e universalizar o ensino fundamental integral no Brasil, com merenda escolar, transporte, material didático, uma revolução curricular, com a formação permanente dos professores. O Brasil deve priorizar o desenvolvimento tecnológico. O mundo está mudando, a geopolítica mundial mudou, o Brasil é um dos principais países do mundo, é uma potência, mas precisa transitar para a revolução digital, para a economia digital. E aí a região de Rio Claro, ou de Campinas, ou São Carlos do Araquara, ou São José dos Campos, Sorocaba, nós temos aí a indústria. E nós temos a juventude querendo fazer curso técnico profissional, a juventude e o desenvolvimento industrial. E o governo do Lula tem 3 eixos da nova indústria Brasil, o PAC e a transição energética. Então, eu vou me dedicar muito a essa questão da reforma política, de defender São Paulo, da educação, da ciência e tecnologia, da segurança pública. Eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública aqui na Assembleia e lá na Câmara. E também fui autor na Constituição de São Paulo dos recursos para a FAPESP do ICMS e para as universidades, para a Unesp, que tem um peso aí muito grande em São Carlos e todo o interior de São Paulo, Unicamp e USP, e dos 30%. Aliás, o governador Tarcísio retirou dinheiro da FAPESP, queria tirar da universidade, recuou por causa do protesto generalizado, abandonou os institutos de pesquisa, a FATEC, a ETEC, a Fundação Paula Souza. Essa questão da educação, da saúde em São Paulo anda muito mal. Então, a minha prioridade, ao lado da segurança pública, é um problema hoje. A principal demanda das famílias hoje, das comunidades, é mudar a política de segurança pública, porque não deu certo a política de segurança pública. Esquadrão da Morte, Rota na Rua, Tropa de Elite, operações especiais. Bandido bom Agora, é bandido morto. não, isso aí só piorou, né? Pois é. Se tivesse dado certo, isso começou lá atrás, na ditadura, com o Esquadrão da Morte. Antes tinha a Polícia Mineira. Aí o Maluf convenceu a classe média de São Paulo que Rota na Rua ia resolver tudo. Aí depois veio a Tropa de Elite no Rio e depois descobriu que estava infiltrada. E agora nós estamos assistindo um governo que assumiu isso, com a PEC da segurança pública, com a lei das organizações, das facções criminosas, com a lei do perdimento. Mas a direita bolsonarista votou contra. O DELIT foi lá fazer um relatório, esvaziou a Polícia Federal de 30 bilhões, passou a mão na cabeça do crime de colarinho branco, esvaziou a lei de perdimento, que é a mais importante. Quem disse isso é o Alexandre Vieira, do PP, de Sergipe. Ele é suspeito, denunciou. Mas nós começamos com a Operação Carbono, que deu certo,
porque você foi no dinheiro, foi no coração do crime organizado, nos bens, nas empresas, no mercado financeiro. Então, o governo do Lula tomou decisão, vai criar o Ministério da Segurança Pública, está dependendo do Senado aprovar a PEC. Então, as minhas prioridades são a reforma política, a educação, ciência e tecnologia, a segurança pública e o desenvolvimento do Brasil. A minha bandeira, a defesa da soberania, da democracia e do desenvolvimento do Brasil. Acredito que posso ajudar o presidente Lula a governar o Brasil mais 4 anos, para o Brasil crescer. A principal objetivo nosso é o investimento e a defesa do Estado de bem-estar social, porque a direita ela quer resolver os problemas do Brasil cortando o salário mínimo, aposentadoria, saúde, educação de sempre, que foi uma conquista da Constituição de 88. E nós queremos fazer a reforma tributária, que os ricos paguem imposto, acabar com a escala 6 por 1, Entendi. reformar o sistema financeiro, Pensei que era lá. fazer a revolução tecnológica. Então, as minhas bandeiras são essas. Espero que eu consiga de novo um mandato, que o povo de São Paulo me dê esse privilégio de poder representá-lo na Câmara dos Deputados a partir de 27. A eleição vai começar. Agora é pré-campanha, nós somos todos pré-candidatos, mas a partir de 16 de agosto estaremos, espero estar podendo até viajar já, ter superado esse linfoma que eu estou fazendo um tratamento de quimioterapia. Pois é, ô Zé, você falou da educação, então talvez você não saiba, eu vou te dar uma boa notícia, que aliás, aqui em Rio Claro, as boas notícias são raras, né. Mas assim, na sexta-feira passada, nós inauguramos aqui mais um instituto federal, né, do programa dos 100 institutos que o Lula lançou esse ano. Ou seja, nunca antes da história desse país se investiu realmente tanto em educação. O Zé, eh O Lula criou 500, nós vamos criar 1.000, viu? Porque a exatamente. principal Não, 100 até o final do ano, 100 até o final do ano que ele falou. Depois vai Veja continuar, bem, né. a principal demanda das mães hoje é meu filho na escola o dia todo no ensino fundamental, com merenda escolar, material didático e com um currículo já preparando ele para o século XXI. E meu filho, quando sair do ensino médio, sair com uma profissão. E o Lula vai cumprir isso para as mães brasileiras. Pode escrever. Certo. Ô Zé, você é uma pessoa a tua estatura, você é uma pessoa que tem uma compreensão geopolítica rara na história do nosso país, né. Você tem uma longa trajetória política. Eu queria que o Zé desse as suas impressões dessa verdadeira onda né, onda de direita que está assolando a América Latina aí, e o que que nós podemos vacinar o Brasil disso, né? Bem, nós já vacinamos, né? Porque nós Pois vencemos o é, Bolsonaro em 22. continuar vacinando, né? E das 6 eleições, nós ganhamos 5. Não Verdade. ganhamos, não ganhamos a de 18 porque eles impediram o Lula de fazer campanha, não precisava nem ser candidato, o Haddad. Assim mesmo, o Haddad foi para o segundo turno e disputou. Veja bem, na verdade, é, a realidade não é bem como parece, porque o Novoa ganhou no Equador, mas a oposição teve mais de 45% de voto. Agora, no Peru e na Colômbia foi 49%. E na Bolívia o povo se levantou contra o governo. E no Chile, o governo da direita está em crise, porque não cumpre as promessas que fez e não tem maioria no parlamento. E o Milei também tem uma oposição forte. Então, quando fala que a direita ganhou, parece que não tem oposição, que não tem luta popular, mas tem sim. E aqui no Brasil, nosso povo votou no PTB de 46 e 64, depois no MDB de 74 e 89, depois no PT. E quando deu o governo para outro partido, deu para o PSDB. Então, nós não podemos dizer que é verdade que a extrema-direita cresceu no mundo, é verdade que o Trump está articulando uma internacional conservadora, mas o Lula foi a Barcelona, na Catalunha, e reuniu os governos, partidos, movimentos e todo mundo progressista para defender a soberania, a democracia e o Estado de bem-estar social. E a grande questão agora é a soberania do Brasil. O que nós estamos assistindo é a tentativa dos Estados Unidos de dominar da Groenlândia até a Antártica, anexar o Canadá, comprar o Panamá, anexar a Groenlândia. Ele quer intervir nas eleições, como fez em Honduras, fez na Colômbia, fez na Argentina,
enviando 40 bilhões de dólares para o Milei, ameaçando o povo argentino, mas aqui no Brasil não vai funcionar, porque 75% dos brasileiros são contra isso. É verdade que a família Bolsonaro está desempenhando um papel de traidora da pátria, pedindo lá sanções, traindo o Brasil, querendo entregar o Pix para os americanos, as terras raras, a Amazônia. É Mas, inédito, né, Zé? É não, inédito. mas se Antigamente você eles tinham vergonha, pelo menos, né? Antigamente eles tinham vergonha, pelo menos. Não, não, mas a família Bolsonaro aí é interesse da família, é um clã. Mas o povo brasileiro não vai dar para eles de novo a presidência da República, não. Mas a verdade, se você olhar os jornais hoje, o empresariado americano, brasileiro, está contra. A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o Complexo da Carne e do Café nos Estados Unidos, a CNI, as federações da indústria, a própria CNA, que é da agricultura, todos estão contra. Não há nenhuma razão. O Trump está fazendo isso para favorecer a família Bolsonaro, que só vai criar problemas para um comércio que o Brasil tem com os Estados Unidos há mais de 200 anos, sem nenhuma grande crise. Além das crises políticas, porque os Estados Unidos querem interferir na nossa vida política, como fez em 61, fez em 54, 64, que apoiou o golpe, quer atrelar o Brasil. O Brasil não vai se atrelar a país nenhum, nem a China, nem a Rússia, nem os BRICS, nem a Europa, nem os Estados Unidos. O Brasil é dos brasileiros, como está aqui. Ó. Nós vamos defender os interesses do Brasil, defender. Ninguém pode vir aqui no Brasil dizer o que nós devemos fazer. Nenhum presidente de outro país pode dizer para o presidente do Brasil o que ele deve fazer. Nós vamos defender os interesses. O que é o interesse do Brasil? O bem-estar da família brasileira, a economia brasileira, o crescimento, o progresso, a paz, a prosperidade da família brasileira, a economia nossa. Nós somos o quinto país em território, sétimo em população, e somos uma das 10 maiores economias do mundo. Nós somos o país mais rico do mundo, temos soberania energética e alimentar que poucos países do mundo têm hoje. Olha a crise na Europa por causa da energia. O Brasil precisa se reindustrializar, precisa ter soberania financeira. O Brasil precisa fazer uma reforma tributária. O Brasil precisa reduzir o juro, que aí ele cresce. Ele pode até, em 10 anos, aumentar em 50% ou em 100% a sua riqueza e distribuí-la. Porque com a concentração de renda, com juro alto, com imposto sobre o consumo, com energia cara, o Brasil não vai crescer. Então nós temos tarefas aqui dentro do Brasil. Nós precisamos de um governo que faça um pacto político, crie uma maioria no país para fazer as mudanças que o país precisa para crescer e se desenvolver. Porque a expectativa da juventude brasileira hoje é melhores empregos, melhores condições de vida. Porque se a economia cresce 2,5%, ela tem que crescer 4%, 5%. Para isso precisa aumentar o investimento. Para aumentar o investimento, precisa baixar o juro e fazer a reforma tributária. Não dá para o povo pagar imposto e os ricos não pagar. Nós temos que mudar isso. Então, nós temos uma perspectiva muito boa para o Brasil nos próximos anos. E nós vamos trabalhar para que o presidente Lula tenha um novo mandato e que a gente encare essa questão do crescimento econômico. Pois é. Ô Zé, quando a gente fala de crescimento econômico, a gente lembra logo de São Paulo e, ao mesmo tempo, a gente lembra que São Paulo, na última década, pelo menos, vem perdendo a importância, né, no PIB brasileiro, enfim, vem perdendo a importância dentro do país. Faz uma avaliação aí do governo do Tarcísio para nós. Você acha que fala um pouco da privatização da Sabesp. Se o Haddad ganhar, a gente consegue reestatizar a Sabesp para o bem geral da população do estado de São Paulo? Não, o que não pode continuar são as privatizações, porque não deu certo. A Sabesp, água cara, falta de água, água suja, não atende, não presta serviço, demora. Há uma rebelião no estado todo com relação à Sabesp. E o Tarcísio, inclusive, parou de falar em privatização do metrô, porque olha a situação de acidentes, de baixa qualidade de atendimento, de manutenção, os preços. Há uma insatisfação grande com relação aos pedágios. Nem vou falar da saúde e da educação que eles abandonaram. Essa coisa dos institutos técnicos que eu falei. E a situação de São Paulo, para você ter uma ideia, a lei orçamentária desse ano, de São Paulo, é 382 bilhões, um dos maiores da estado. Mas o investimento cresceu só 2,7%, menor que a inflação. Ou seja, São Paulo parou de investir.
Mas a renúncia fiscal em São Paulo é um absurdo. O governo do Tarcísio foi protegendo alguns setores industriais. São Paulo está com uma renúncia fiscal de 85 bilhões. Isso prejudica o Estado e o município, que é o ICMS que ele renuncia. Então, há uma crítica muito grande que o Tarcísio abandonou o interior, os prefeitos dizem isso, os prefeitos dos partidos que apoiam ele. Certo? E há também essa crítica que não tem política industrial, não tem política para o desenvolvimento da agricultura. Você vê, a cana-de-açúcar está enfrentando a concorrência do etanol de milho e não tem política. A Raizen está quebrando. Não há uma política de desenvolvimento para São Paulo. O Tarcísio não fez planejamento. Ele não conhecia São Paulo, foi eleito, não é um líder, e ligou o piloto automático e foi cuidar de ser candidato a presidente da República. De certa maneira, pode dizer que ele abandonou São Paulo. E essa questão da educação, da saúde, porque o que é o interesse do trabalhador? 90% dos brasileiros vivem de salário. E mesmo o pequeno microempresário, o MEI, o trabalhador de aplicativo, ele vive com uma renda de 2, 4 mil reais por mês. Qual é o interesse dele? Que ele tem um posto de saúde, tem um hospital, tem uma policlínica, que ele tem escola para os filhos dele, que ele tem um transporte decente, de metrô ou de ônibus, que ele possa ter lazer, cultura. Hoje está tudo privatizado. Qualquer parque que você vai hoje, aqui em São Paulo, está privatizado. Agora eles Então, estão querendo privatizar o Memorial da América Latina. Você acredita? não, é tudo. Agora ele quer destruir o prédio aqui, que é histórico, que nós temos aqui em São Paulo, do Instituto de Pesquisas aqui do Butantã, né, para construir um outro edifício, que pode ser construído em outro lugar. Eles não têm nem atenção para o patrimônio histórico da cidade, do Estado. Então, há uma crítica muito grande ao governo Tarcísio. O Haddad, pela primeira vez, nós temos uma chapa com a cara de São Paulo, porque a Simone Tebet e a Marina e Márcio França, junto com o Haddad, com o Alckmin e o Lula junto, formam uma aliança muito forte. E nós estamos muito bem para o Senado, as duas estão em primeiro lugar. Então, nós temos condições de disputar o governo do Estado para aumentar, inclusive, o número de deputados e deputadas nossa, a Câmara, a Assembleia Legislativa e a Câmara. Eu estou muito otimista com relação a esse ano aqui em São Paulo. Ô Zé, nós já estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria saber de você se uma reforma municipalista não seria uma coisa muito melhor para o Brasil do que essa farra de emendas aí. Porque vamos dizer que realmente os municípios são penalizados no Brasil, mas não era melhor a gente fazer uma reforma federativa, mandar mais dinheiro para os municípios, do que ficar com essa farra de emendas no Congresso Nacional? Não, essa emenda são 62 milhões, tem que acabar. Tem 92 inquéritos por desvio de recursos. Eles gastaram 2,6 bilhões no ano passado em shows, que são showmícios. É campanha política, devia ser proibido. Isso aí tem que acabar. Aliás, o ministro Flávio Dino e o Supremo estão apertando. Antes tinha pagamento em dinheiro, emenda secreta, PIX. Era um escândalo. Isso aí é dinheiro para campanha eleitoral, é dinheiro para enriquecimento pessoal. E deforma muito os programas do governo federal. E é uma invasão às atribuições do executivo. Na verdade, é muito melhor fazer uma reforma tributária, uma reforma federativa e fortalecer os municípios. Mas tem um problema. Nós não podemos continuar com essas OS na área da saúde, com desvio de recursos na área da educação, da saúde, de obras públicas. Aumentar a participação popular na gestão dos recursos de saúde, educação, de obras, de segurança. É preciso que conselhos de pais e alunos, conselhos de saúde, quer dizer, que as entidades representativas das associações de moradores, sindicatos, Lions, Rotary, sindicatos patronais, além da Câmara Municipal, fiscalizem os municípios. E é preciso ter plano de desenvolvimento local e ter consórcios regionais. As regiões precisam se integrar. Isso é que falta em São Paulo. O Tarcísio abandonou o planejamento, abandonou a política industrial, abandonou a política de desenvolvimento da agricultura. Não há. São Paulo está perdendo. Se você olhar. Então, vou publicar um artigo, inclusive, sobre o interior de São Paulo e o Tarcísio, o governo do Tarcísio, para mostrar como é que falta planejamento, falta política industrial, e principalmente política científica e tecnológica e a educação científica e tecnológica, o Instituto Técnico Federal, que nós falávamos aqui.
Ele abandonou o Paula Souza, encateou as ETECs e FATECs. Então, o que a juventude quer? Melhores empregos, melhores salários. Para isso precisa ter indústria, industrializar. Né? Agricultura, a mineração e energia, se não se industrializa, o país manda embora a riqueza e fica com o buraco. Os países do mundo estão se reindustrializando com o Estado jogando um papel muito importante, basta os Estados Unidos e a Europa. Então isso o Tarcísio deixou de lado. Ele simplesmente achou que governar São Paulo era ser candidato a presidente da República. Ô Zé, eu acho que assim, seria uma última pergunta, mas na verdade passar uma informação para você. Aqui na nossa cidade, você conhece bem Rio Claro? Rio Claro é a cidade do doutor Diretas, do senhor Diretas, do Ulisses Guimarães. E nós estamos tendo uma iniciativa aqui do prefeito municipal agora, que pretende, de certa forma, diminuir e acabar, né, com a importância histórica do doutor Ulisses. Eu queria que você desse um depoimento sobre isso. Quem é doutor Ulisses Guimarães na história do Brasil, né? Doutor Ulisses Guimarães é o anticandidato que enfrentou os cães da Polícia Militar do ACM Neto na Bahia, com coragem, abriu o peito e fez a passeata. Ele é o líder da Constituinte Cidadã da Redemocratização, o homem que falou que tinha nojo da ditadura. Ele simbolizou o MDB e deixou de ser o partido. Porque o MDB foi criado junto com a Arena pela ditadura. Então se dizia que era o partido do sim senhor e do não senhor. Só que o MDB virou partido da oposição à ditadura e ganhou a eleição de 74. Elegeu 16 de 21 senadores e 44% da Câmara. E fez maioria absoluta na Câmara e no Senado. Tudo isso sob a liderança de Ulisses Guimarães. Inclusive, eu trabalhei muito para construir o Memorial Ulisses Guimarães aí em Rio Claro, quando nós voltamos e derrotamos a ditadura. Então, a história do Brasil, esse nome Ulisses Guimarães... Aliás, existe o plenário Ulisses Guimarães, que é a plenária da Câmara, e uma estátua do Ulisses Guimarães na entrada da Câmara. Ele é o símbolo da democracia, da liberdade e da Constituição Cidadã. E foi um grande líder da redemocratização do Brasil, ao lado, evidentemente, de todos aqueles que lutaram contra a ditadura. Né? Pois é, Zé. Eles estão exatamente querendo extinguir a fundação que seria responsável pela construção do memorial, né? E como eu sei do seu trabalho nessa direção, eu fiz questão também de fazer essa pergunta para você. Ô Zé, a gente não quer cansar demais você, a gente sabe do tratamento, e eu costumo dizer, brincar, que todos os meus convidados aqui são muito mais famosos do que eu, né? Mas todos eles têm os 2 últimos minutos de fama que são só deles. Eu não pergunto nada e eles falam o que eles querem. Manda beijo para a mamãe, para o papai, pede voto. Então fique à vontade, Zé, a palavra é tua. Primeiro, agradecer o programa Contexto, a TV comunitária, agradecer a você, João Batista Pimentel, a toda a equipe aí por essa oportunidade. Mandar um abraço, você sabe que eu sou amicíssimo da Olga, né? Pois é. Quero mandar um abraço para minha amiga Olga, que nesse momento não está mais, está mais em Campinas, e dizer da minha alegria. E lamentar que eu não tenha podido ir a Rio Claro, mas quero fazer um esforço para logo, logo estar aí. Mandar um abraço para o William Abreu, que é o presidente nosso, prefeito. Mandar um abraço para o nosso presidente do nosso partido aí, certo? Dizer que estou sempre com a cabeça e com o coração no interior de São Paulo. Eu fui deputado estadual, eu construí o PT na Alta Paulista, na região de Ribeirão Preto. Essa região toda aí eu visitei muito como 3 vezes deputado, como candidato a governador, e sinto falta de estar aí e de estar junto de vocês. Infelizmente não estou podendo viajar nesse momento. Né? Estamos junto com as lideranças aí. Vamos fazer uma campanha grande com a nossa professora Bebel, que é a nossa grande líder da POSP, e espero logo, logo estar aí junto com vocês, viu? Pois é. Ô Zé, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a tua gentileza de dar essa entrevista para a TV Comunitária de Rio Claro,
E eu quero finalmente agradecer principalmente a você que nos assiste, lembrando que o programa Contexto Rio Claro é um programa da Rede Cidade Livre de Comunicação Comunitária, que vai ao ar todas as terças e sextas-feiras às 21 horas. Muito obrigado, Zé. Tamo junto e cultura é a mãe. Valeu, grande abraço. Abraço, irmão. Muito obrigado. Obrigado, Zé.